Irmãs, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um capítulo desse maravilhoso livro do Permissão para Sentir, onde o objetivo é poder compartilhar desse conteúdo para que a gente possa perceber o quanto a gente precisa se dar essa permissão, se dar esse espaço, perceber como as nossas emoções são algo realmente que a gente pode aprender. Não é simplesmente algo que a gente tem que lutar, que a gente tem que negar, que a gente tem que negligenciar, que a gente tem que excluir, que bom mesmo, forte mesmo é quem não exprime essas emoções. Mentira! Não é que a gente tenha que excluir um ego, não. Eu tenho que tornar esse meu ego saudável. O ego é que traz a nossa individualidade. A questão é de que 95% da nossa reação é com base na nossa memória, do 0 aos 7 anos de idade. Então a gente precisa voltar lá, naqueles gatilhos mentais de que algumas vezes a gente buscou transformá-los em prazer de forma equivocada, aquela dor, para não sentir como dor, transformar em prazer, ou o próprio prazer de uma maneira insaciável. Então, quanto mais a gente vai aprendendo de tudo isso daqui, a gente vai percebendo quanto tudo tem base naquela origem da infância, o quanto a gente pode agora, e é seguro o adulto voltar a compreender tudo aquilo lá, ressignificar, aprender a lidar com essas nossas emoções com habilidade, assim como a habilidade físico-motora, assim como a nossa habilidade intelectual, a habilidade emocional. E é para isso que eu estou trazendo esse conteúdo todos os dias da semana. Segunda-feira eu trago as emoções do nosso corpo, quanto o nosso pensamento não compreendido, ele somatiza no corpo, com painel de controle. Na terça-feira, ensinando a gente a estar no agora, para que a gente possa aprender cada vez mais como eu posso sair desse sofrimento, dessa ilusão toda. Inclusive o conteúdo dessa semana estava incrível para vocês acompanharem. Na quarta-feira eu trago os relacionamentos para a gente perceber também como a gente, depois que a gente sabe quem a gente é, eu posso estar numa relação e perceber que tudo é possível, que nada é pessoal, eu posso estar em equilíbrio, sem querer ser o pai ou a mãe do meu companheiro ou companheira, nem ser o filho ou filha do meu companheiro ou companheira. E para que na quinta-feira a gente possa aprender a dar mais um passinho nas nossas emoções. Para quem vem acompanhando, recorda então de que na semana passada nós falamos sobre as emoções como um processo de tomada de decisão. Às vezes a gente acha, não, mas não tem nada a ver emoção, eu tomo a minha decisão lógica, racionalmente, pois é, ok, mas muitas vezes são impactados através do nosso estado emocional, através do nosso ânimo, através da nossa reação. Se eu estou feliz, eu tenho uma decisão de uma maneira. Se eu estou triste, eu tenho outro tipo de decisão. Se eu estou muito contente, impactado positivamente, é muito provável que eu venha a dizer sim para algo. Se eu estou com muita raiva, é muito provável que eu venha a dizer não. Então, se tu não pegou esse capítulo, acessa aqui na playlist Permissão para Sentir e assiste lá antes de assistir esse de hoje. Hoje nós vamos falar aqui sobre as nossas emoções e saúde, corroborando muito, muito mesmo com o que eu já trago nos conteúdos da segunda-feira da Cristina Cairo, que fala quanto a gente somatiza no nosso corpo as nossas emoções. Então, vamos pegar essa letra aqui, vamos acompanhar esse conteúdo maravilhoso, para que a gente possa dar mais um passinho para dentro e aprender um pouquinho mais sobre isso. Ele já começa trazendo aqui uma frase de Scott Peck: doença emocional é evitar a realidade a qualquer custo. A saúde emocional é enfrentar a realidade a qualquer custo. E o que seria enfrentar a realidade, gente? Eu já trago um recurso para vocês. Acesse aqui na minha playlist também, Liberte-se com o Ho'oponopono Emocional, onde o Ho'oponopono traz a filosofia de que tudo que está fora está dentro e nós somos um elemento filtrante. Então eu posso acessar e ter de alguma maneira essas ferramentas para que vocês possam trabalhar. Tem no mínimo 100 atividades ali de Ho'oponopono Emocional para que tu possa sentir. Traz para o corpo, né? Nós temos de 40, 60 mil pensamentos por dia. Esses pensamentos levam julgamento, esse julgamento leva uma emoção. Essa emoção ela fica no campo apenas mental. Quando eu trago ela para o meu corpo, quando eu sinto, eu experiencio, eu faço a prova real, eu tiro a ilusão daquela vozinha. Quando eu verbalizo a vozinha que está ali no meu ouvido, eu começo a identificar ela, eu começo a me tornar cientista dela. Então, a não expressão de uma determinada emoção faz com que ela somatize no meu corpo através dessa repetição. Vamos entender um pouquinho mais? Ele traz, inclusive, uma historinha aqui, vamos ver se vocês, de alguma maneira, se identificam com isso. Você está acordando às 3 horas da manhã, deitando, olhando para o teto, ansioso com algum problema? É impossível dormir? Todos nós já passamos por essa situação. Ou você se sente muito pressionado, está distraído demais para sequer pensar em praticar atividade física e além disso tem muitas outras coisas para fazer, então não tem ido à academia mesmo sabendo que sentiria bem se fosse para a academia? Observa mais a situação. As refeições são uma bagunça? Em vez de você pensar no jantar, planejar em compras e cozinhar, você pega simplesmente uma pizza, um sanduíche, alguma coisa no fast food da vida e volta logo para o trabalho? Pois é, isso tem acontecido muito nos últimos tempos, então depois que conseguir dar conta de todas as tarefas, precisa relaxar. Então tome meio, então come
meio pote de sorvete na frente da televisão, porque afinal de contas eu preciso compensar todo aquele sofrimento, toda aquela dor, toda aquela amargura que eu já passei. Não, não é bem por aí. Até que finalmente é hora de dormir. Então, agora são 3 horas da manhã e você está de novo olhando para o teto. Aqui a gente começa a perceber, né? Quando eu não começo a me observar, quando eu não começo a observar as minhas atitudes, comportamentos e experiências, eu simplesmente repito tudo, um dia depois do outro, como um ciclo vicioso. E aqui nós temos ganho? Não, nós não temos ganho, nós não temos crescimento, nós não temos evolução. Eu estou simplesmente correndo atrás do rabo, fazendo a mesma coisa e reclamando. Nossa, porque nada muda na minha vida. Pois é, vai continuar sem mudar enquanto eu continuar fazendo a mesma coisa. Né? Como já dizia Einstein, esperar algo diferente fazendo a mesma coisa é quase burrice. Eu preciso, se eu quero algo diferente, eu preciso mudar alguma coisa, mudar alguma variável minimamente. E para isso, te convido a seguir e acompanhar os conteúdos de terça-feira, Emoções de Agora, para que tu possa perceber as ferramentas para te colocar cada vez mais no agora. À medida que a gente vai se colocando no agora de novo, e de novo, e de novo, eu tenho realmente condições de poder sair desse ciclo vicioso e poder fazer alguma coisa diferente. Então, por um momento, esqueça a saúde emocional e pense no que você está fazendo com a sua saúde física. O simples ato de tu não dar bola, não tá fazendo exercício, tá colocando qualquer tipo de comida para dentro de ti, tá consumindo qualquer coisa na televisão ou doce e tudo mais, e aí, não parando para gerenciar todo esse aspecto, todo esse burburinho, isso é óbvio que vai dar um problema depois. Então, ao considerar a influência da emoção em nosso bem-estar, devemos primeiro lembrar que o nosso cérebro, onde se origina a maioria dos sentimentos, faz parte do nosso corpo, tanto quanto qualquer outro órgão, alimentado pelo mesmo fluxo de sangue, oxigênio e nutrientes. Nossas emoções estão ligadas intimamente às reações fisiológicas em nosso cérebro, liberando hormônios e outras poderosas substâncias químicas, que por sua vez afetam a saúde física, que tem impacto direto em nosso estado emocional. Tudo está interligado. Lembra, gente, que eu já trouxe algumas vezes que nós temos o nosso cérebro reptiliano, que é o cérebro mais primitivo que tem quase todos os animais, que ele busca o quê? Ele busca a perpetuação da espécie através da reprodução, ele busca o pertencimento através de alguma comunidade, tribo, alguma coisa, e ele busca a sobrevivência. E essa sobrevivência ele é buscada também de 3 formas. Ou eu vou para a agressão, quando eu me sinto que estou em uma situação de ataque, ou eu paraliso e me submeto, ou eu simplesmente fujo. Pernas para que te quero. Já nessas situações, o que a gente faz? A gente transforma uma situação de uma reação fisiológica natural para a sobrevivência, que seria, se eu estou numa savana e vem um leão para me atacar, eu tenho que ter alguma reação para poder sobreviver, para uma situação do nosso dia a dia, onde aquele meu chefe está me cobrando, ou a minha esposa está me cobrando alguma coisa, e eu torno aquilo lá um largar constante de hormônios, um largar constante de adrenalina, como se eu estivesse sofrendo uma ameaça de vida ou morte. E não é verdade isso. Então, é por isso que a doença física ela pode ser causada por uma mente sobre um estresse emocional. Mas há também o fenômeno oposto. O bem-estar físico ele é fomentado também por sentimentos positivos. Não é só o negativo, o positivo também. Então, os dois cenários destacam a importância de gerenciar as nossas emoções. E como é que a gente gerencia? Através desse passo que a gente vem fazendo. Eu digo sempre que eu só consigo gerenciar e evoluir a partir do momento que eu aprendo a me observar, que eu aprendo a me amar, aí eu passo a ter autorresponsabilidade, eu consigo ter independência emocional para ter as minhas escolhas. Aí eu posso trabalhar com a lei do espelho e eu posso perceber, como o Dom Miguel Ruiz traz no livro dele, Os 4 Compromissos, que nada é pessoal. Bora! Então, até mesmo a crença sobre o estresse pode influenciar a nossa saúde, desde a perda de peso à insônia. Aqui tem um estudo, né, uma professora de Stanford designou aleatoriamente 300 funcionários de uma empresa de finanças para assistir 2 vídeos diferentes de 3 minutos sobre estresse. Metade dos participantes assistiu um vídeo que reforçava os aspectos negativos do estresse. Os outros assistiram um vídeo semelhante com a mensagem, mas a mensagem reforçava o lado positivo. Após 4 semanas, os funcionários foram entrevistados. Em termos de saúde, o grupo de estresse ruim apresentou mais sintomas negativos que o grupo de estresse bom. Só para a gente ver o quanto o conteúdo daquilo que eu estou imerso, né? Esse é o ponto da epigenética, o quanto o meio, o ambiente, ele influencia ao nosso modus operandi. Então, se eu tenho ali, se eu estou acostumado a ficar olhando desgraça, notícia ruim e tudo mais, é óbvio que a minha conotação vai ser sempre em procurar o problema das coisas. Agora, se eu sinto as coisas e percebo, ok, como eu posso fazer diferente? De que outra maneira eu posso fazer? Como eu posso evoluir? Eu vou estar sempre buscando algo que nós vamos ver na semana que vem, a nossa capacidade de criatividade e as nossas emoções. Aguarde!
No interior do nosso cérebro, hormônios e outros produtos neuroquímicos são ligados e desligados dependendo do que sentimos. O eixo, aqui vem uma partezinha técnica que é muito importante da gente observar, né? Só para saber, não, esse cara está viajando. Não, não está viajando. O eixo hipotálamo pituitária adrenal, que é o chamado HPA, localizado no mesencefálico, é um dos principais sistemas neuroendócrinos, responsável por controlar a resposta ao estresse e também regular as emoções e o humor. O eixo HPA é o local de origem de certos hormônios, como a adrenalina e o cortisol, por exemplo. Os pesquisadores que estudam essa região do cérebro descobriram que a exposição a estressores leves do dia a dia, no início da vida, aumenta a capacidade futura de regulação de emoções e confere resiliência para o resto da vida. Exposição a estressores leves no dia. O que seria uma exposição a estressores leves? Estressores leves seriam pequenas metas. Vamos lá, meu filho, tu consegue fazer isso aqui? Tu consegue andar de bicicleta? Ok. Conseguiu pedalar? Tu consegue fazer essa atividade? Ok. Conseguiu realizar essa atividade? Tu tem uma pequena prova, vamos fazer uma preparação, vamos ver o quanto está melhorando, de que maneira está melhorando, como pode fazer diferente, como pode melhorar. Chega naquela prova, relaxa, conquistou a prova. O que são exposição alta? Anda, tu tem que fazer isso aqui, vamos lá, tu tem que fazer, tu tem que dar resultado o tempo inteiro, aquela cobrança. Essa exposição alta vai fazer com que essa pessoa, inversamente proporcional, não tenha resiliência. Ela vai cristalizar dentro dela que ela é uma M, que ela é um B, ela não consegue fazer coisas boas. Então, por isso que a gente precisa voltar lá naquelas memórias, se tu tivesse uma família assim, com a maior parte de nós, e de alguma maneira ressignificar isso. Era apenas o nível de consciência que eles possuíam, que todos nós possuímos. O tipo de atitude, comportamento, experiência que viemos vivenciar. Tá tudo certo, tá tudo pago. Eu escolho agora verificar que cada situação é um novo desafio. Eu tenho condições de fazer de novo, eu tenho condições de fazer diferente, eu tenho condições de crescer, eu tenho condições de evoluir. Então, no entanto, a exposição a estresse extremo ou prolongado faz exatamente o oposto. Induz a hiperatividade no eixo HPA e a suscetibilidade ao estresse por toda a vida. Então, se tu por acaso já tem essa suscetibilidade do estresse, saiba que a origem é aquela lá. Tem cura? Tem. Não é querer voltar, matar os pais. Não tem nada a ver isso daí. A gente simplesmente só precisa voltar e ressignificar aquele trauma, aquela dor, sair desse sofrimento que está pingando na nossa cabeça o tempo inteiro, sentindo a desvalia, sentindo a desqualificação, sentindo esses aspectos de julgamento que nos faziam crer que nós não éramos bons o bastante ou que estávamos com essa pressão constante na nossa cabeça deles. Agora a gente pode tornar isso, não, era só uma experiência, ok? Então, a diferença entre estresse bom e estresse ruim tem a ver, sobretudo, com a duração e a intensidade. Novamente, ele traz aqui o exemplo, né? Ter que preparar uma apresentação envolvente para um cliente é uma forma de estresse, mas do tipo bom. É causado pelo desafio de atingir uma meta desejada durante apenas um curto período. A final de um campeonato ou a realização de um grande evento, como um casamento, nos afeta de forma semelhante. Cria uma tensão, mas são ocasiões felizes. Sabe-se quando chega aquele resultado, yes! Foi maravilhoso. Esses eventos provocam a liberação momentânea de hormônios de estresse, mas ele é logo interrompida. Outras pesquisas, que foram realizadas numa escola de medicina da Universidade de Stanford descobriram que crises curtas de estresse podem reforçar a imunidade e aumentar os níveis de molécula que combatem o câncer, e o efeito dura por semanas após o desfecho da situação estressante. Então eu preciso sempre perceber, eu preciso utilizar essa onda para liberar esse estresse, para que eu possa ter esse efeito de criatividade, de disposição, de resiliência, concluir aquela atividade e relaxa. Te dá essa oportunidade. O êxtase, né? Assim como a gente quando tem aquela atividade de orgasmo, assim quando a gente tem a corrida, assim como a gente tem uma prova, terminou aquilo lá, cria esse momento de lazer, de relaxar. Dá esse momento de celebrar. É por isso que eu sempre trago também nas lives de segunda a sexta, aqui no TikTok. Eu pego na sexta-feira, que agora a gente vai mudar um pouquinho, vai vir para segunda-feira, mas antes era sexta-feira, era o dia de celebrar. Celebrar tudo aquilo que a gente tinha feito na semana. Então é importante tu ter o teu momento de celebrar. Celebra no sábado, então verifica, uau, como foi minha semana? O que eu aprendi, o que eu evoluí, o que eu cresci, como eu posso fazer diferente? Para que a gente saiba, então, as novas e infinitas maneiras de poder crescer e evoluir. Evoluímos para lidar com o estresse de curto prazo. A torrente de hormônios é liberada, permitindo-nos
responder com sucesso à crise e depois fechamos a torneira. Não é o que acontece em alguns locais de trabalho, onde podemos ser obrigados a suportar 8 horas diárias com um chefe que inferniza a nossa vida, ou com as escolas, ou com o relacionamento, as pessoas temendo a ameaça de colegas, cônjuge, bullying e tudo mais. Então, muitos de nós passam horas dos dias inteiros sob pressão emocional, até que isso se torne uma condição crônica. Nosso cérebro é banhado por um fluxo constante de hormônios de estresse, para os quais a evolução definitiva não nos preparou. Não sofremos apenas emocionalmente nesses casos, mas a nossa saúde física também é afetada. Então, o que fazer nisso, gente? É o que eu convido sempre. Não sei como lidar com isso. Vem para o grupo Qual a Função do Problema. Tem encontros quinzenais na segunda-feira, 19h20 até 20h50, onde tu pode se inscrever. Clica no link na bio lá e tu vai e te inscreve aqui. Se tu tá olhando esse vídeo há muito mais tempo, se não agora em setembro de 2023, pode ser que de repente esse grupo tenha mudado de horário, tenha mudado de oportunidade ou não exista mais. Mas existem algumas maneiras que tu pode estar trabalhando. Tu pode estar utilizando as técnicas de Ho'oponopono emocional que eu disponibilizo para que tu possa aprender a sentir, ou tu pode me buscar de alguma maneira, em algum outro evento, de alguma forma eu estarei disponível para te auxiliar a aprender a entrar em contato com essa emoção, sentir ela para dar sentido, para que tu possa sair daquele aspecto que ficava de novo sofrendo naquilo lá, e perceber que isso é apenas um elemento de um treino para que tu possa te desenvolver e evoluir, e não ficar preso naquela questão. O estresse deixa você numa situação de luta ou fuga, em que o seu corpo desativa os projetos de construção e reparo de longo prazo, afirma o Robert Spolsky, professor de Stanford lá, em seu livro Comporte-se. Comporte-se, a biologia humana em nosso melhor e pior. A memória e a precisão são prejudicadas. Você se cansa com mais facilidade e pode ficar deprimido ou deprimida, e a reprodução piora. A ampla evidência científica dos danos de longo prazo causados por traumas emocionais na infância, como o bullying. As crianças podem ter a imunidade comprometida e ficam sujeitas a doenças, dores, perturbações de trato digestivo, dores de cabeça, sono insuficiente, incapacidade de concentração e depressão. Esses efeitos podem persistir na idade adulta, criando problemas de saúde física e mental muito depois do bullying ter ficado para trás. Por quê, gente? Porque nós não fomos ensinados que o objetivo daquele bullying e tudo mais é simplesmente uma característica da lei do espelho. Aquilo que o outro te diz, e se doeu, pega que é teu. Eu não estou pegando para mim, eu não estou tomando consciência. Como nós não temos educadores que saibam nos educar emocionalmente, de compreender aquela característica como sendo apenas um aspecto para eu criar a resiliência, eu criar a capacidade de saber lidar com aquela emoção, nós simplesmente sofremos com aquilo lá. E aquilo fica feito um trauma, fica feito um sofrimento de novo, até eu parar para sentir. Ao invés de tu ficar voltando, porque eles estavam me chamando de narigudo, eles me chamavam de narigudo, eles me chamavam de narigudo. Ok, e o que isso te causa? Ser chamado de narigudo? Nossa, me faz me sentir que eu não sou bom o bastante, que eu não vou pertencer. Então tá, acessa lá no meu YouTube, aqui na playlist Liberte-se com o Ho'oponopono Emocional, e vai lá, não sou bom o bastante. Como é que é sentir que tu não é bom o bastante? Corpo, como é que é sentir que eu não sou bom o bastante? Corpo, como é que é causar essa sensação de não ser bom o bastante? Ou seja, eu estou causando bullying na outra pessoa. Corpo, como é que é sofrer essa sensação? Quanto mais eu vou sentindo isso daqui, mais eu vou tirando do campo mental, que é apenas uma hipótese, uma possibilidade, e vou percebendo como que o meu corpo reage. Quando o meu corpo reagir, ele compreender toda essa dor, ela me atravessar, eu não vou mais ser afetado por aquele aspecto. E aí ele pode chegar, e aí, seu narigudo? Eu digo, beleza, né? O teu é bonito por acaso, né? Ou, ok, eu gosto do meu nariz. Se tu acha que ele é grande, o problema é teu. Não vai mais nos afetar essa situação. Por quê? Porque o objetivo, o qual aquela situação existia, era um gatilho para que a gente pudesse tomar consciência emocional. O mesmo, por exemplo, se tu vai para academia, vamos lá, tu tá querendo fortalecer coxa, bíceps, abdômen, e aí vem o treinador e te dá o exercício, tu fica reclamando, nossa, mas tu tá contra mim, tá doendo demais esse exercício para abdômen, ai, céus, ouvindo, peraí, só um pouquinho, tu pediu, tu queria ter a barriga trincada, não tem outra maneira de tu ter a barriga trincada, ou então tu simplesmente aceita, vamos lá, eu quero ter a barriga flácida. É a mesma coisa, gente, é isso que a gente precisa aprender. Sentir-se para baixo, pessimismo, apatia, depressão, está ligado aos baixos níveis de serotonina e dopamina, os chamados neurotransmissores do bem-estar. A serotonina desempenha um papel na percepção da dor, o que talvez seja o motivo pelo qual as pessoas que experimentam emoções negativas relatam sintomas mais graves de doença, e quase metade dos pacientes com depressão também sofre deles.
Estados emocionais negativos, como ansiedade, raiva, tristeza, estresse, estão intimamente ligados e associados a comportamentos deletérios, como alimentação inadequada, fumo, bebida em excesso, inatividade física e isolamento social, muitos dos quais encontramos num estudo recente realizado com mais de 5.000 professores dos Estados Unidos. Esses são os mesmos fatores de estilo de vida que contribuem para as doenças mais temidas e disseminadas, como doenças cardíacas, câncer, diabetes tipo 2, vícios e demência. Essas condições, por sua vez, têm um impacto devastador na nossa vida emocional. E o ciclo de feedback se transforma numa espiral descendente para a nossa saúde mental e física. Por fim, eles aprofundam o desespero e também a desesperança de que algum dia conseguiremos melhorar o estado de espírito ou da saúde. E aqui tem um aspecto muito interessante, né? O Eckhart Tolle traz no livro dele, que eu venho trazendo nas terças-feiras, do Poder do Agora, sobre essas questões situações psicológicas. Tempo psicológico, né? E o tempo psicológico traz exatamente isso. Ansiedade, angústia, situações do futuro é excesso de futuro e pouca presença. Já a mágoa, a raiva, o arrependimento são excesso de passado e pouca presença. Então ele traz também essa situação. Quanto mais eu estou no presente, menos eu fico criando ilusão para dentro de mim. Percebam como todas as linhas, de alguma maneira, elas se convergem. O interessante é que cada um traz um estudo de uma forma, e eu venho procurando trazer aqui para vocês complementos para que possam buscar uma lógica junto com a outra e perceber, uau, tem um sentido. Como já diria aquele livro fantástico, Terra, Biblioteca, Vida, as informações elas jamais virão exclusivamente de uma fonte. Elas vão vir de várias fontes para que nós possamos juntar os pedaços de tudo isso e montar esse grande quebra-cabeça. É o que eu venho procurando trazer para vocês de segunda a sexta-feira aqui. Então há uma grande quantidade de pesquisas médicas relacionadas à hostilidade e à raiva às doenças cardíacas. Os homens que relataram níveis mais altos de raiva tinham 2,5 vezes a mais de probabilidade de sofrer doenças do coração, como ataque cardíaco. As emoções negativas têm sido associadas à hipertensão, aumento da frequência cardíaca, constrição dos vasos sanguíneos periféricos, altas taxas no sangue de lipídios prejudiciais à saúde e à diminuição da função do sistema imunológico. E aqui eu já trouxe, na semana passada, se não me engano, trouxe esse aspecto do coração, o quanto o coração e nosso intestino trazem as dores, as fatalidades, os problemas nele, qual é o tipo de pensamento e comportamento que está relacionado. Acessa lá na linguagem do corpo, no conteúdo de segunda-feira, que tu vai nessa playlist que está aqui no YouTube mesmo, que tu vai poder compreender um pouquinho mais. E volta depois para esse conteúdo aqui, para que tu possa ir percebendo o quanto tudo está relacionado. Uma explosão de raiva não causa apenas um pico de pressão arterial. Sempre nos lembramos daquilo que nos irritou. A pressão arterial sobe de novo. De acordo com um estudo, uma discussão de 30 minutos com o seu parceiro ou parceira pode retardar a capacidade de cura do seu corpo em pelo menos um dia. E se você discute com regularidade, esse atraso é duplicado. Mesmo formas sutis de raiva, como a impaciência, irritabilidade e mau humor, podem prejudicar a sua saúde. E aqui a gente precisa ver, gente, existe um outro aspecto muito importante, onde eu torno um ciclo vicioso de ficar nessa situação. Eu posso entrar na raiva e fico querendo de novo mais raiva, vou para a raiva e fico de novo mais raiva. Por quê? Porque eu crio o hábito do meu inconsciente de entrar nessa situação constantemente. E ao simples fato de eu ficar de novo entrando nas situações, eu crio um problema para mim. Então, bora aprender a observar tudo isso para que a gente possa fazer a diferença. Também podemos notar a influência das emoções sobre a saúde física, de maneiras mais sutis. O estresse associado ao fato de saber que você tem que fazer um discurso pode dobrar a gravidade dos sintomas de alegria por 2 dias. Sentir-se triste faz com que os sintomas de uma doença pareçam mais graves e causem maior desconforto. No estudo, as pessoas com pontuação baixa em emoções positivas tinham 3 vezes mais chance de adoecer quando expostos a um vírus, se comparadas àquelas pessoas com pontuação mais elevadas. Quando o segundo grupo adoecia, os sintomas eram menos severos. E aqui a gente pode observar várias das pessoas que sofreram e que tiveram o óbito através do Covid, por exemplo, ou que tem alguma gripe, alguma coisa, alguma virose muito forte, normalmente aquelas que conseguem, que levam mais tempo para se recuperar, são aquelas que têm muito problema emocional, que ficam ali o tempo inteiro reclamando, retardando e tudo mais. Aquelas que encontram uma certa positividade conseguem sair bem mais rápido. Eu, quando tive Covid, por exemplo, eu simplesmente me rendi, ok, estou com Covid,
Vamos lá, hoje eu vou sentir um dia inteiro a dor no corpo, no outro dia eu já acordei bem. Por quê? Porque eu sabia que eu precisava sentir, tomar consciência de toda aquela situação para que depois eu pudesse ir adiante. Mas isso é uma questão de hábito, por quê? Porque a gente vê notícias, noticiário e tudo mais, rádio e vários locais de informação onde tem a tendência de sempre valorizar mais o negativo. Então a gente fica com aquele acúmulo desse hábito de estar olhando para o negativo. E a gente precisa às vezes se distanciar desse tipo de informação. Eu posso ir pontualmente, buscar alguma informação, compreender e verificar, ok, o que é verdade nisso? O que depende de mim agora? Para que eu saiba, então, de que outra maneira eu posso ter uma utilidade de um ciclo virtuoso de criar algo positivo para contribuir com o desenvolvimento e saída daquela situação, ao invés de eu ficar só laboreando e somatizando tudo isso no meu corpo, que é muito comum, que muitas pessoas fazem. O choro é reconfortante porque ele carrega os hormônios de estresse para fora do corpo. O sentimento de gratidão aumenta, os níveis de oxigênio em nossos tecidos acelera a cura e fortalece o sistema imunológico. Então, queridos homens, principalmente, permitam-se chorar. Permitam-se chorar, deixa esse choro que ele lava a alma, ele realmente leva para fora tudo aquilo que está congestionado. E a gente vai ver, tem um outro material que fala, eu acho que é aqui mesmo, eu não me lembro se é nesse daqui da semana que vem que eu vou estar falando. Tem um aspecto que eu digo daquelas vozes que os nossos pais diziam, né? Engole esse choro, não pode chorar e tudo mais. Então toda essa situação simplesmente só piora, gente. Sente, aprende a sentir. Aprende a sentir, tu não vai deixar de ser, tu não vai ser mais homem ou menos homem, mas tu vai ser uma pessoa leve por dentro. E a partir do momento que tu é leve, tu pode te tornar aquela pessoa que tu sabe que tu é. Descobriu-se que estar apaixonado também eleva o nível do fator de crescimento nervoso, NGF, a sigla em inglês. Uma substância semelhante a um hormônio que restaura o sistema nervoso e melhora a memória. O efeito dura cerca de 1 ano, segundo os pesquisadores. Bora de alguma maneira, então, estar apaixonado, amar a sua esposa. Eu tô todo dia apaixonado pela minha aqui, então, por que não, né? Busca uma companheira, um companheiro, e de uma maneira que tu possa amar, que tu possa honrar, que tu possa se sentir bem com aquela pessoa, que possa desejar ir para casa, que possa desejar estar junto dela, que tu possa nutrir e ser nutrido por ela, para que nessa grande dança vocês possam continuar crescendo mais e mais. Outro estudo mostrou o efeito do riso. Isso! Do riso. Provocado por uma comédia no cinema, aumentando o fluxo de beta-endorfinas, que melhoram o humor, estimulam os hormônios do crescimento e que reparam as nossas células. Descobriu-se ainda que até a antecipação do riso baixa os níveis de cortisol e de adrenalina. O riso também pode reduzir o risco de ataque cardíaco. Então, nessa situação do riso, gente, tem uma terapia chamada terapia do riso, onde o que ela prega, o que ela preconiza? Fica 1 minuto rindo. O que acontece? Quando tu fica 1 minuto rindo, o teu inconsciente começa a perceber, opa, se ele está rindo é porque tem alguma coisa boa. Mas aí o teu consciente não vai entender. Mas, como tu tá rindo, ele começa a liberar esses hormônios positivos e vai te fazendo relaxar, vai te fazendo sentir bem. Então, se tu tá em um momento de muita raiva, começa a rir. Ri por 1 minuto. Eu tenho certeza que à medida que tu ri por 1 minuto, tu vai voltar a te encontrar, tu vai liberar essa situação ali. Tá, o que eu tava bravo mesmo? Ah, deixa pra lá. Não, deixa eu ver o que é verdade nisso daqui, o que depende de mim agora. E como eu posso trazer essa mudança para que eu possa voltar a ser quem eu realmente sou, um veículo dessa grande consciência para a expansão da consciência. Sentir-se bem, portanto, pode estimular comportamentos saudáveis, que por sua vez podem promover maior bem-estar emocional e saúde física. Bora lá! Nunca iremos erradicar as emoções negativas da nossa vida ou da vida dos nossos filhos, e nem deveríamos. Por quê? Por quê? Porque o nosso objetivo é equilibrar, gente. Nós estamos aqui para trazer o equilíbrio de uma emoção com a outra. Vivemos em um mundo de polaridade, sim, mas nosso objetivo é integrar essas polaridades. Yin e Yang, luz e sombra, como eu trago aqui essa lua. Metade luz, metade sombra, exatamente para isso, para a gente se lembrar. Nós não temos que erradicar a raiva, erradicar a tristeza, erradicar os problemas do mundo. Não, a gente só tem que saber lidar com isso daqui. Por quê? Porque quando eu sei lidar com ele, eu passo a ter compaixão, eu posso compreender de que hora eu posso estar causando, hora eu posso estar sofrendo. E naquela maneira que eu estou causando, e se eu sei o tamanho da dor que eu posso sofrer, eu escolho uma outra maneira. Não, de que outra forma eu posso causar, então, que eu não precise causar toda essa dor àquela pessoa? Como eu posso fazer diferente? Como eu posso fazer a diferença?
Mas precisamos prestar atenção no jogo das emoções positivas e negativas, que está fora de equilíbrio em muitos de nós. O objetivo é esse, trazer o equilíbrio. O que será necessário para mudar e mudar a proporção de emoções negativas para positivas? Qual é essa proporção? Qual deve ser a proporção correta para isso daí? Então fica com essa pergunta aí. Na semana que vem nós vamos estar trabalhando aqui emoções e criatividade. E se tu quiser aprender um pouquinho mais sobre como sentir, acesse o conteúdo de sexta-feira ao Ho'oponopono Emocional, onde eu trago sempre um novo Ho'oponopono para que tu possa tomar consciência. Um dos que eu sempre indico para todo mundo trabalhar é sobre o orgulho. Quanto mais eu trabalho o meu orgulho, mais eu posso me despir e me render a perceber as infinitas formas de ver a vida, inclusive de que eu posso melhorar, não mais dependente das vozes, aquelas que ficaram cristalizadas na minha mente, dos meus pais. Obrigado pela companhia, obrigado pela presença, obrigado pelos comentários. Se tu está gostando do conteúdo, te inscreve no canal, compartilha para outras pessoas que possam ser interessantes. Vamos juntos fazer essa grande onda aumentar mais e mais, para que mais e mais pessoas possam aprender a se conhecer. E se conhecendo, ninguém vai estar nesse conflito de disputinha básica do nosso ego imaturo. Eu tenho razão, não, eu tenho razão, não, eu tenho razão. A gente vai sair da disputa e nós vamos para o equilíbrio, onde 1 mais 1 vai se tornar 3, porque não vai ser a verdade de um nem a de outro, vai ser a soma dos dois, trazendo um novo conteúdo, ok? Obrigado mais uma vez, nos vemos na próxima quinta-feira e continua acompanhando os conteúdos de segunda a sexta-feira aqui no meu canal do YouTube. Sempre, agora, a partir de agora, às 20 horas, menos sexta-feira que eu trago às 18 horas o Ho'oponopono Emocional, ok? Obrigado, beijo, abraço, fui!